Eu já gravei um outro vídeo aqui sobre as diversas críticas que estão se proliferando na internet contra a CNBB. Eu vou deixar o link na descrição, que pode te ajudar um pouco a entender melhor o cenário. E eu levantei essas críticas de forma um pouco mais genérica e ampla, apontando erros destas críticas que atacam os nossos bispos, a Igreja Católica no Brasil como um todo. Mas neste vídeo especificamente eu vou responder diretamente o Bernardo Kistner. Desculpa se eu estiver pronunciando o seu sobrenome errado, eu tentei aprender, e vou considerar que o seu comentário, Bernardo, naquele meu outro vídeo, me autorizou de certa forma a citar você. Para as pessoas que vão assistir, eu vou responder especificamente um único vídeo do Bernardo, que o link está aqui embaixo, chamado Pérolas da CNBB. Vou me ater única e exclusivamente a alguns pontos, na verdade 3 pontos bem detalhados e bem específicos do vídeo, das críticas que ele levanta, até porque eu não tenho como criticá-lo pessoalmente, porque eu não o conheço. Então aqui não tem nenhuma crítica sobre quem é o Bernardo, o que ele pensa e tal. A única coisa que eu vou pensar e vou apontar são os elementos tratados no vídeo. E para quem acha que eu tô querendo só views, fazer o meu canal crescer, ganhar dinheiro com AdSense, esse canal aqui não é monetizado, então eu não tenho nenhuma fonte de renda com ele. Esse tempo que eu tô tendo aqui é justamente para esclarecer algumas coisas que eu discordo veementemente dos pontos que o Bernardo levanta. O primeiro ponto desse vídeo vai ser sobre a proposta de portal da transparência da CNBB, aos moldes que a gente tem no governo brasileiro, e também sobre as supostas respostas que a CNBB deveria dar para as tantas denúncias que se proliferaram na internet, que todo mundo está exigindo resposta, todo mundo, entre aspas. Vamos lá. Primeira coisa, portal da transparência. A CNBB ela não é uma instituição pública. Ela é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ela não é uma instituição que responde à sociedade. Portanto, ter as suas contas abertas e publicadas para qualquer pessoa consultar chega a ser um absurdo. Mas eu entendo que nós, como católicos, deveríamos saber, pelo menos, como andam as contas da CNBB, para onde vai o dinheiro que eu doei para a igreja, para a instituição, para a minha diocese, que foi parar nas contas da CNBB. Onde ela está doando, né? Para onde está indo esse dinheiro? Eu acho que é uma questão realmente pertinente que você tem levantado, apesar de fazer isso de uma maneira equivocada. Primeiro, as contas da CNBB elas estão abertas aos membros da CNBB. Nós, leigos, não somos membros da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ela não é a Conferência Nacional dos Católicos do Brasil. Ela se restringe aos bispos da igreja. Portanto, eles têm acesso total às contas da instituição, desta conferência, e da maneira como esse dinheiro é distribuído nas mais variadas formas e necessidades que a igreja acha conveniente. Portanto, os bispos auditam as contas da CNBB e a eles cabe o direito único e exclusivo de questionar as contas da instituição a qual eles estão inseridos. Mas nós católicos podemos sim questionar. Como eu, leigo, posso questionar? Vou até o meu bispo e pergunto: o senhor anda observando as contas da CNBB? Como é que tá? A gente está muito preocupado com todas essas denúncias. E provavelmente ele, como todos os outros 500 bispos, vão responder: sim, nós estamos muito atentos, mas você pode ir até o seu bispo e questionar, levantar esta informação. E logo em seguida a isso, Bernardo, você questiona que a CNBB tem que dar uma resposta para todas as denúncias que estão acontecendo ainda durante esta Assembleia e não pode esperar depois, alguns meses, como parece que os bispos vão fazer, analisar estes casos pontualmente e no momento certo. Primeiro, nós não somos ninguém para ficar exigindo, impondo exigências aos nossos bispos. Eu vou te contar aqui uma historinha bem curta para que todo mundo entenda como é que funcionam as coisas. Em 2016, o Papa Francisco publicou uma exortação apostólica chamada Amoris Laetitia, que significa em português a alegria do amor. E 4 cardeais questionaram o Papa sobre 5 pontos nesta exortação apostólica que eles gostariam de maiores esclarecimentos. Eles gostariam que o Papa respondesse sim ou não para 5 perguntas sobre temas e pontos que não ficaram claros, segundo eles, cardeais da igreja
questionando o Papa para que aquele assunto ficasse mais claro. Qual foi a resposta do Papa Francisco para esses 4 cardeais? Nenhuma. O Papa Francisco não os respondeu. Por quê? Ninguém pode exigir, demandar, impor a sua vontade e pedir que o Papa ou os bispos os responda a tempo e a hora, mesmo que sejam cardeais. O Papa Francisco não os respondeu porque considera que a sua exortação apostólica é extremamente clara sobre aqueles 5 pontos e não se faz necessário mais informações sobre isto. E até estes cardeais ficaram bem chateados, já que até o momento não receberam resposta alguma. A mesma coisa nós podemos pensar aqui para a CNBB. Nós, católicos, leigos, podemos sim ir ao encontro dos nossos bispos e devemos ir ao encontro dos nossos bispos e pedir certos esclarecimentos e mais informações, mas eles vão determinar qual é o tempo e a hora apropriados. É muito feio, me desculpe, Bernardo, colocar dessa forma, você dizer no seu vídeo de forma tão peremptória, tão exigente, tão impositiva, de que os bispos têm que dar uma resposta antes do fim. Calma, não é assim que as coisas funcionam. Eles já vão dar alguma resposta, mas no momento apropriado vão levantar as informações, vão questionar as pessoas que devem ser questionadas, levantar os dados e mais informações. Você quer que tudo seja respondido do seu jeito? Calma! Se eles acham que vai ser pertinente responder, eles vão responder. E olha, eles nem disseram que vão responder, ainda vão analisar esta possibilidade. Portanto, nós não podemos impor a nossa vontade à igreja. São eles que são e que receberam o munus apostólico. Não eu, não você. Mesmo que nós tenhamos um papel extremamente importante dentro da igreja, que a igreja nos atribui a partir do Concílio Vaticano II especialmente, nós não temos este poder e esta autoridade. O segundo ponto do seu vídeo, eu fiz até aqui algumas anotações sobre as questões litúrgicas, as questões de abuso litúrgico e até a resposta do Dom Armando sobre a questão do uso litúrgico, do mau uso da liturgia na igreja no Brasil como um todo. Eu concordo com alguns pontos da sua crítica sobre o mau uso da liturgia na igreja, realmente há abusos, mas também acho muito estranho o seu entusiasmo com a resposta de 3 minutos daquele bispo, mas não vi todo o seu entusiasmo com a catequese do Papa Francisco sobre a liturgia, de onde boa parte dos argumentos do Dom Armando foram tiradas justamente da catequese do Papa Francisco. E você pede até que ele ensine mais, fale mais, aprofunde sobre o assunto, que ele grave mais vídeos, que ele publique catequeses sobre o tema. O Papa Francisco já fez isso de maneira muito aprofundada. Vou deixar o link aqui embaixo, talvez você não tenha visto, ou talvez não tenha percebido e prestado atenção que era realmente algo relevante a ser observado. Talvez se você viu, seria interessante que você informasse ao seu público de que o Papa Francisco é quem inspirou este bispo a agir e falar daquela maneira naquela resposta de 3 minutos, realmente muito boa e muito esclarecedora. Mas é bom a gente deixar claro que naquela resposta ele não se refere às questões que você levantou, que você criticou e tantos outros estão criticando na internet. Porque o mau uso da liturgia, ele não acontece apenas pelos grupos da teologia da libertação ou pelos grupos que você discorda e chama de comunistas e marxistas infiltrados na igreja. Não são só eles. Há muitos grupos até bem consolidados na ortodoxia da igreja que levantam e erram sobre a liturgia e fazem mau uso da liturgia naqueles pontos que o Dom Armando levantou. Eu me lembro aqui quando, no final da década de 90, início dos anos 2000, a renovação carismática abusou de erros dentro da liturgia e demorou muito tempo para corrigir, e até hoje ainda há resquícios destes erros. E nós não podemos chamar a renovação carismática
de teologia da libertação ou de marxistas comunistas que estão querendo destruir a igreja. E chega a ser até engraçado quando a gente lembra daqueles grupos pré-tridentinos que querem resgatar uma liturgia pré-Concílio de Trento, e tem também aqueles que são pré-Vaticano II, que não aceitam a reforma litúrgica da igreja no Concílio Vaticano II. E nós devemos dar vozes a eles porque a igreja reformou a liturgia e estes também fazem péssimo uso da liturgia, deturpam a liturgia da igreja. Portanto, o Dom Armando não estava criticando apenas estes grupos que você, Bernardo, criticou, mas tantos outros que também fazem mau uso, mesmo aqueles que se acham tão fiéis e tão ortodoxos. Eu entendo, realmente concordo com o zelo litúrgico que nós precisamos ter e nós podemos aprender com o nosso Papa, que já falou sobre diversas vezes em uma catequese bastante aprofundada e detalhada sobre o uso litúrgico, como nós devemos agir na liturgia da igreja. A própria Congregação para a Doutrina da Fé trata de vários elementos sobre isso que nós podemos resgatar, e eu concordo, realmente é algo que a igreja deve proliferar, os nossos bispos devem ser mais exigentes, mas talvez não nos termos como você apresentou. Tudo bem? Eu acho que esse ponto fica bem claro. Agora nós podemos passar por terceiro e último ponto da minha crítica, da minha análise do seu vídeo. Eu achei bem interessante a sua forma de monetizar o seu canal com uma livraria, você como afiliado de um sistema de livrarias, achei muito interessante. Você citou livros bem interessantes, se não me engano 10 ou 11, mas uma coisa eu achei bem estranha. Você não cita, e na sua livraria não tem referências à magistratura da igreja, não tem referências a documentos da igreja. Você que é tão cioso da ortodoxia da fé, de pensar a doutrina da fé como a igreja ensina, e não tem citações a estes textos. Portanto, eu quero citar algumas coisas que eu acredito que você já deveria ter lido ou conhecesse de forma aprofundada, mas eu vou citar aqui, que pode servir de referência também para outras pessoas. O primeiro deles é a doutrina social da igreja. Esse compêndio da doutrina social da igreja, eu acho que ele é essencial para entendermos qual é o papel de atuação da igreja na sociedade e como que nós podemos nos colocar frente aos mais variados desafios, tá? Eu acho que é um texto extremamente importante, uma referência profundíssima sobre o papel e atuação da igreja na sociedade. Minha segunda referência, que vão se somar a 3 referências, você falou lá das heresias, citou até um livro de heresias, acho interessante, mas eu te citaria o seguinte: você leu a carta Platio Deo sobre os aspectos da salvação cristã? E você leu também o terceiro aqui, Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate, que também é sobre o chamado à santidade. Estes dois textos, esse terceiro texto, na verdade, do Papa Francisco, você leu. Eu acho que se você está tão preocupado com heresias, deveria conhecer profundamente o que está nesses 2 textos que eu citei. E para citar um livro de história das heresias, eu ficaria justamente com este título, História das Heresias, do Rocco Frangiotti, que eu não sei pronunciar direito, mas referências estão aqui na bibliografia, tá? No quinto livro que eu citaria para você, temos a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, sobre o anúncio do Evangelho. Esta exortação apostólica é extremamente importante que todo católico conheça, entenda, estude. Eu recomendo profundamente, tem elementos ali que precisa de muito cuidado, inclusive até bastante atenção para você não se perder e até nem entender errado. Mas leia com muita atenção, eu te recomendo. Claro, eu não deveria deixar de lado aqui, nós temos os documentos do Concílio Vaticano II, eu acho que são extremamente importantes que você leia e conheça todos, todo católico deveria ler e conhecer profundamente. Nós temos a Exortação Apostólica Christe Fidelis Light, esse documento é extremamente importante do nosso
querido Santo Papa João Paulo II, que fala justamente sobre a vocação dos leigos, para que a gente entenda qual é o verdadeiro papel dos leigos na igreja. Tem muita confusão acontecendo, muita gente não entendendo qual é o nosso lugar na igreja, e eu acho que este documento pode ajudar muita gente a entender melhor. Minha 8ª recomendação, esse livrinho meu tá bem velhinho, é uma edição de 1962, sobre a recente evolução da questão social, a carta encíclica Mater et Magistra, do nosso saudoso e santo João 23. Esse texto aqui é extremamente importante, eu até citaria para você ler especialmente os parágrafos 30 até o 34. Há muita confusão aí sobre socialismo, comunismo e também sobre o capitalismo. Esse texto aqui nos esclarece bem. Até vou citar aqui o meu outro vídeo que eu respondo a essa dúvida que tanto surgiu na internet, se o Papa Francisco é comunista. Eu acredito que esse vídeo é extremamente importante para esclarecer vários pontos. E eu estou citando isso aqui justamente porque quando eu assisto os seus vídeos e de tantos outros católicos levantando críticas à igreja, à ação dos bispos, da CNBB, eu percebo uma preocupação muito grande, profunda, sobre o ataque comunista na igreja, que tem muito comunista, muito socialista na igreja, mas essas pessoas não me parecem tão preocupadas com esse capitalismo selvagem que destrói, que mata na mesma proporção ou até mais, e também é ateu, quer tirar as pessoas de Deus. Por isso eu fiz essas referências, eu acho que é importante de serem lidas e aprofundadas e que as pessoas entendam qual é a posição real da igreja contra o comunismo, mas também contra o capitalismo, contra a organização da sociedade como um todo, do jeito que ela está hoje. E eu fiz uma outra lista de citações de livros sobre história da igreja. Você citou aí o Guia Politicamente Incorreto, e aqui isso aí já me deixa bastante triste ou até decepcionado. Esse não é o tipo de referência bibliográfica que a gente passa para as pessoas. Dê uma referência bibliográfica de historiadores um pouco mais sérios. Eu pensaria em outras pessoas. Teria o Frater Henrique, com toda a lista de livros dele sobre história do cristianismo, a história da Igreja Católica. Ele tem vários. Eu poderia citar alguns que são interessantes, por exemplo, sobre a própria Igreja no Brasil, mas aqui tem a introdução da história da igreja, o Frater Henrique Cristiano José Matos. Vou deixar a referência bibliográfica aqui embaixo, mas se você procurar todo o material desse autor, eu acho que é algo extremamente importante. Também tem um outro autor católico muito profundo, que é o Diácono Martina, que faleceu acho que em 2012. É um jesuíta, assim, fantástico, um doutor de história do cristianismo, de história da igreja. Impressionante, esses dois livros dele que eu tenho aqui na minha estante são incríveis, mas é uma coleção de 4 livros, eu não sei onde é que foram parar os meus outros 2. São 2 referências de história do cristianismo que eu acho que deveriam ser mais levadas em consideração do que guias politicamente incorretos, que não têm tanto apreço com os fatos ou com a história de verdade. Eu acho que isso tem que ser dito aqui. Eu tenho que discordar dessa sua citação bibliográfica. Até porque eu fico bem preocupado com as referências que você faz do Chesterton, mas eu não vou entrar nesse ponto aqui, porque eu não acho que ele é um autor que deva ser levado tão a sério por nós católicos em geral, mas isso é uma controvérsia para outro vídeo, para outro tipo de assunto, para outro debate que não é apropriado neste vídeo em questão. Mas ficam aqui as minhas referências, estão todas na aba de descrição do Saiba Mais desse vídeo. Eu acredito que pode ajudar muita gente a aprofundar. São estes meus pontos, estes 3 pontos que eu levanto, que eu acho que são importantes que as pessoas comecem a pensar. Se vamos levantar críticas à igreja, nós temos que saber exatamente como criticar. Não podemos achar que só nós sabemos a verdade, que os bispos da CNBB, os 500 bispos da CNBB, estão sendo enganados por um grupelho pequeno de comunistas que querem dominar e destruir. Calma, gente. Eu acredito que eu deixei os meus pontos bem claros, não tenho nenhuma crítica pessoal, como eu falei logo no início, porque eu não conheço o Bernardo pessoalmente. Mas é bom que a gente comece a pensar um pouco do nosso papel na igreja, das críticas que a gente levanta e da maneira como nós damos ouvidos a certos barulhos
que às vezes não fazem tanto sentido. Meu objetivo aqui é ajudar a apresentar um outro contraponto para que as pessoas não fiquem ouvindo apenas uma coisa e achando que aquela é a verdade absoluta. Existem outras referências, existem outras maneiras da gente enxergar o nosso papel na igreja e existem outras referências bibliográficas do que aquelas que a gente anda vendo sendo espalhadas por aí pelos críticos da igreja, da CNBB, dos bispos, dos padres e até do Papa Francisco. Bernardo, eu espero que meus pontos tenham ficado claros e que este vídeo tenha ajudado outras pessoas com um contraponto e outra opinião. Tem mais vídeos aqui no canal, tem outras referências, como eu já falei, na aba de descrição. Deixa seus comentários respeitosos, por favor, todo mundo que participar e assistir esse vídeo, senão a gente acaba tendo que moderar. E, por favor, assistam os outros vídeos e também, principalmente, vejam as referências que eu coloquei aqui dos documentos da igreja, que são importantes que todo cristão católico leia e conheça. Até a próxima!